Escute isso. Quando nós estamos no meio de uma tribulação, numa fase de tristeza, angústia, dor, quando fomos cortados, humilhados, tragados, apontados, julgados e entre outras situações que acontecem conosco, dificilmente nós consideramos o Criador, dificilmente nós consideramos a plenitude do Criador. Aqui no capítulo 14, Jó, homem como nós, através de suas palavras, nos traz esse despertar. Até aqui, já se passaram muito tempo. Ele estava afundado numa situação de desgraça com relação à saúde. Mas ele não tinha nada a perder, aleluia! Que coisa linda, né? Glórias ao Eterno. Ele não tinha nada a perder. Ele já queria morrer, porque já estava sofrendo com aquela situação toda na questão da saúde. Então, ele quando pede a seus amigos que fiquem ali, porque ele vai orar ao Criador, vai falar com o Criador, ele diz assim, ó, eu vou, se eu perecer, eu pereci. Não tinha nada a perder, o que ele ia perder? Né? Não tinha nada, já tinha perdido muito, né? Então, Jó, ele continua aqui a falar com o Criador no capítulo 14, trazendo-nos uma nova visão. Porque no meio da dor a gente só enxerga a dor. No meio da dor os nossos olhos estão embaçados, a gente não consegue ver o Criador, ver a grandeza dele. E Jó, ele começa aqui no capítulo 14, continuando, né? A fala dele com o Eterno, a dizer da fragilidade do ser humano desde o seu nascimento. É tão frágil que depende de outras pessoas. Se não houver quem cuide, fica à mercê, morre, fica jogado. Ele, homem como nós, começa a dar exemplos de coisas que ele vê, que ele tem ali diante dele. Ele fala da flor que se abre logo murcha, não demora muito. Ele fala da sombra que logo passa. Ele fala que o ser humano, em vista da eternidade, tem uma vida curta e corrida. Ele considera aqui que realmente nós não somos nada. Que de fato o homem entrega tudo o que tem pela sua vida. A palavra sempre foi verdadeira quando diz que o homem dará tudo pela sua vida. Quando o ser humano, por mais arrogante que ele seja, por mais miserável, eu digo assim, na questão de desprezar o próximo, de agir com soberba, quando ele cai numa cama, quando ele se vê doente, quando ele se vê precisando de pessoas, ele dá tudo o que ele tem pela vida dele. Tá aí uma coisa que faz o ser humano ver sua real fragilidade, ver quem ele é de verdade. Ver quem ele é de verdade. Se você tiver dúvida de quem você é, do que você é, quando chegar uma enfermidade, você vai saber, você vai entender o que Jó fala, o que Jó quis dizer quando ele diz assim, olha, nós não somos nada, eu não sou nada. Tá vendo aí?
Quando você tem casa, carro, comida, qualquer coisa, e você perde, você diz igual Jó falou. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Isso é bem material, eu vou trabalhar e tenho. Mas quando chega na parte que toca a vida, o ser humano começa então a considerar, aleluia, esse foi o discernir do Eterno neste capítulo, considerar quão miserável ele é, considerar quem ele é, porque é nesse momento que ele dá tudo que ele tem pela sua vida. Ele vai atrás de bons médicos, ele faz exame, ele paga Uber, ele faz tudo porque ele quer viver. Então, Jó, ele traz um exemplo de uma árvore, quando cortada, aparentemente não sobrevive, aparentemente morreu, aleluia, mas se aquela árvore, através de suas raízes, encontra a água debaixo da terra, aquela árvore brota novamente. Olha o que o Espírito Santo revela, que quando, independente do estágio que nós estamos vivendo em nossa vida hoje, quando nós consideramos o Criador, aleluia, por esta revelação, quando nós procuramos buscar o Criador, quando nós sacrificamos para o Criador, quando nós encontramos o altar do Senhor, nós então, como árvores cortadas, nós brotamos novamente, aleluia. Tem até um louvor que é muito bonito, diz assim o refrão, ó: eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Tá vendo aí? A raiz, ela sabe exatamente o que ela tá procurando. Ela não tá ali na terra de graça, debalde, sem fazer nada. Tá vendo aí? A sua função trabalha em prol de todo o corpo, ainda que cortado. Então a raiz, ela procura debaixo da terra a água. Quando ela encontra, nós não vemos essa parte porque está debaixo da terra, mas nós vemos a parte de cima, do solo para cima, quando ela começa a brotar novamente. E olha aqui o que faz a gente brotar todos os dias: a palavra do Senhor. Quando você é feliz ou triste, quando você é machucado ou não, busca aqui a resposta, o entendimento, a saída. Você tem daqui a água, aleluia, por esta revelação que vai te fazer brotar novamente, que vai te fazer florescer, aleluia. Então, quando o homem morre na sua matéria, quando a alma descola do corpo, entende-se que nesta vida está acabado. A Bíblia diz que quando o homem vem a perecer, ali perece também todos os seus pensamentos, todos os seus sonhos, tudo que você planejou. A única coisa que não perece é o que nós plantamos e fizemos em vida, em prol da eternidade, em prol do porvir. É você viver essa dor hoje, e hoje ser despertado através dessa palavra de que nada somos, e passar a plantar para a eternidade, para o que os teus olhos não alcançam, os teus olhos nunca viram, nem ouvidos ouviram, mas que o Eterno preparou. É você saber e eu saber que lá, espiritualmente falando, na eternidade, o Eterno tem reservado coisas extraordinárias, que nós nos entristecemos tanto aqui na terra, porque precisamos de viver e sobreviver. Mas se formos olhar dentro da palavra do Eterno, em relação à eternidade, de fato, não é nada. O morrer para Jó
era lucro. Porque Jó não tinha nada a perder. Jó, ele se questiona se haverá um porvir, um futuro para quem já morreu. E no mesmo momento que ele questiona isso, ele fala assim, olha, eu porém, versículo 14, eu porém esperarei por melhores tempos, até que as minhas lutas acabem. Veja que Jó, ainda que pedindo a morte, ainda que vendo que para ele o morrer era mais benéfico, ele esperava pelo sobrenatural. Como todo ser humano, ele ainda na sua pouca fé esperava para que estes dias melhores realmente de fato existissem na vida dele. Quando nós criamos um desenho, quando o artesão faz seu artesanato e quando ele termina de ter aquela obra, né, de ver aquela obra realizada, ele se vê contente porque criou e colocou naquele objeto, naquela escultura, naquele artesanato, a sua emoção, a sua expectativa, o que ele quis realizar, e de fato, ele consegue